Estaremos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como proposta para o ano, estamos estudando o Evangelho de Lucas e hoje iniciaremos o capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10 do versículo 1 ao 24, é a proposta para hoje, e o texto seguinte do capítulo 10 fica para a próxima aula. Vamos orar? Santo e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estarmos juntos, Pai, para estudar e conhecer a Tua palavra. Pai, é a nossa herança que nos deixaste. Então, Pai, abençoa cada um daqueles que se dedica a ler, a estudar, a aprender mais de Ti. Te louvamos pelo privilégio, Senhor. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém. Vamos fazer a leitura do capítulo 10, do 1 ao 24. O texto sagrado diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70, em algumas versões 72, e enviou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandálias, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Comei do que vos for servido. Curai os doentes que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas, em qualquer cidade em que entrardes, e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade que ficou em nossos pés. Contudo, sabei isto: o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido, assentados sobre a cinza com roupas de pano de saco. Por isso, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu, mas descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim. E quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 70 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquela mesma hora, Jesus retornou no espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que estás vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Temos lido do verso 1 ao verso 24. Mas queria com os irmãos, a princípio,
observar alguns detalhes no capítulo 10 e verso 1. Ele traz para nós pelo menos 3 situações que merecem uma observação melhor. No versículo 1 já diz assim: depois disso. Em alguma versão está diferente da minha? Não tem essa ênfase em algo que aconteceu antes. Ele diz assim, e depois disso. Por quê? Porque sugere que algo que aconteceu naquela circunstância demarcou uma diferença. Por isso, convido já a princípio a gente voltar ao versículo 51 do capítulo 9. Porque esse versículo, ele demonstra, segundo a opinião de muitos eruditos, ser um divisor de águas no ministério de Jesus. Versículo 51 do capítulo 9 diz assim: quando se completavam os dias para que Jesus fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Quando se completavam os dias. Isso, na nossa mente, remonta logo a algumas passagens que a gente já estudou aqui nessa casa. Se a gente lembrar das bodas de Caná da Galileia, quando naquela festa de casamento faltou o vinho, Jesus, indagado por sua mãe para resolver aquela questão, ele disse algo bem interessante: ainda não é chegada a hora ou o tempo. Ainda não é chegado o tempo. Muitos acreditam que aqui, nessa passagem, quando se completavam os dias, era como se ele tivesse um despertar, que ali era a plenitude dos tempos. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus se revelou a nós, trazendo salvação. Veja, o ministério de Cristo, que até então era marcado por situações de ele dizer assim: vão e não contem nada a ninguém. Olha, vão e fiquem quietos. Começou aqui a demonstrar um mudar de direção, uma situação de diferença. Nesse momento, Jesus já dizia assim: olha, vá e mostre ao sacerdote. Olha, vá, e os povos iam ver aquilo que aconteceu, porque ele não queria mais ocultar-se. Ao contrário, ele aqui queria publicar seu propósito, seu ministério. Então, quando se completavam os dias, Jesus muda de direção, tem em si o desejo profundo de ir a Jerusalém para publicar aquilo que veio fazer. A gente entende aqui o seguinte: firme propósito, algo inabalável, algo inegociável. Os irmãos já ouviram falar a respeito daquele holocausto acontecido na Alemanha, lá no tempo de Hitler, as barbáries contra os judeus? Por que aconteceu aquilo? O que foi motivacional para que aquela morte desenfreada contra os judeus acontecesse? Pasmem, muita gente não sabe, mas os escritos cristãos. Hitler, em posse de escritos de Lutero, entendeu que os judeus foram culpados da morte de Cristo. Quando indagado Pôncio Pilatos sobre a libertação de Jesus ou a morte de Jesus, os judeus, numa voz, responderam: solta-nos Barrabás e crucifica o Cristo. Então, no entendimento de algumas pessoas, eles eram culpados de matar Jesus Cristo. Quando Jesus diz aqui no versículo 51 que nele tinha um firme propósito de ir a Jerusalém, ele não foi como uma vítima acidental. Ele não foi como alguém que, por acaso, no meio do caminho, foi aprisionado, traído, enganado e levado à cruz. Ele foi consciente do seu propósito libertário naquela cruz. Então, Jesus não vai como alguém que está sendo enganado. Ele vai com o propósito de cumprir aquilo que lhe foi designado. Ir para Jerusalém implicava na sua morte vicária. E ele não vai para Jerusalém como que pensando: o que pode me acontecer? Ele vai certo
do seu propósito aqui na terra. Então ele não é uma vítima acidental, ele é o cordeiro mudo, levado ao matadouro para tirar o pecado do mundo. Jesus ele não vai enganado, ele não vai ingenuamente, ele não vai de forma acidental. Ele vai com firme propósito de justificar a Deus a nossa conduta falha e pecaminosa. Sem sangue não há remissão de pecados. Logo em seguida, esse mesmo texto do verso 51, ele traz para nós algumas coisas. Ele vai dizer o seguinte, que mandou adiante de si discípulos preparar a sua estada em Betânia. Em Betânia, eles foram rejeitados. E decidiram chamar a Jesus e perguntar se era necessário orar para que fogo do céu viesse e punisse aquelas pessoas que o impediam de pousar em Betânia. E Jesus faz a exclamação dizendo, olha, não sabeis de que espírito sois vós? Eu não vim condenar a humanidade, eu vim salvar. A sua morte representava justamente salvação à humanidade. Mais adiante, no versículo 57, ainda do capítulo 9, ele traz 3 situações distintas para esse comissionamento. No versículo 57 diz que aconteceu, eles indo pelo caminho, alguém lhe disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas disse-lhes Jesus, as raposas e os pássaros têm segurança. O Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque a ideia judia que tinha é que Jesus, rei dos judeus, viria reivindicar de volta a posição de liderança sobre os judeus, tirando deles o jugo de Roma e estabelecendo ali um reino literal, um reino na terra. Jesus está dizendo, olha, não é bem assim. Você está de fato disposto a me seguir? Jesus sabia para onde ia e o que o aguardava, mas aqueles que queriam ir com Jesus vislumbravam situações diversas. Ele é o rei, ele vai reivindicar o reino, ele vai reinar. E se alguém reivindica algo que lhe pertence, é possível que eu, estando com ele, goze dos benefícios de algo que ele conquistar. Se ele é rei e voltará a reinar sobre os judeus, estando eu com ele, terei possibilidades de estar no reino em alguma situação. Mas Jesus disse, não é bem assim. Raposas têm tocas, têm covis. Pássaros têm ninhos. O Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Você quer ir? Entenda. A localidade e as situações podem ser inóspitas. Pode não ter para você esse conforto que você anseia e espera. Você está disposto a ir? Esse chamado é para mim todos os dias. É para cada um de nós. Logo em seguida, vai aparecer algo meio inusitado. Alguém que se dispõe a ir com Jesus, pede-lhe algo antes. Olha, eu vou contigo, mas me permite primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse que não, que os mortos devem sepultar seus mortos. E que ele tinha ali uma prioridade urgente. Será que, de alguma forma, sepultar os pais é algo errado? É um pecado? O que motivou essa resposta contrária? De não sepultar o pai e seguir em urgente missão de apregoar o reino. Muitos estudiosos vão falar que esse rapaz talvez fosse o primogênito da casa, o filho mais velho. E a gente tem estudado esses dias, em costumes e situações dos judeus, que o filho mais velho tinha direito a 50% da herança. Por ser primogênito, ele tinha direito a uma herança de metade de tudo que o pai tivesse. Não era pecado ou um erro um filho sepultar o pai. O filho tem que honrar o pai do momento que ele nasce até o momento que seu pai dorme.
Então, era comum os filhos sepultarem seus pais. Ainda mais, a gente tem exemplos bíblicos de não só honrar no sepultamento, mas após o sepultamento. A gente vê a história de Jacó, que quando foi para o Egito, uma vez que José tinha sido elevado governador, chegando o dia de sua morte, Jacó pede, olha, não deixe os meus ossos aqui. Quando voltarem para Canaã, 40 anos que caminharam pelos desertos, os ossos de Jacó, de José, foram levados para Canaã. Então, uma honra que se dá a alguém que já morreu há tanto tempo atrás, a Bíblia registra. E será que Jesus diria àquele rapaz que sepultar o pai estava errado? Não. A condição é que havia um interesse por trás do sepultamento. Não era um simples ato de sepultar, não era um simples ato de se despedir, mas era algo que trazia para aquela pessoa um conforto, se caso a viagem com Jesus não objetivasse, talvez, o desejo daquele homem de uma posição galgada no reino. Olha, ele não recuperou o reino, eu não tenho lá o emprego que eu queria, então eu volto tendo a minha segurança. E Jesus está dizendo, do mesmo modo que disse ao primeiro, aonde a gente vai talvez não seja aonde você quer ir. Talvez você não esteja pronto, você está buscando talvez interesses pessoais. O terceiro caso que acontece é o de alguém que quer se despedir de sua casa, de sua família, que talvez nutrisse o mesmo interesse. Olha, eu estou indo numa missão, mas cuida aqui desse rebanho, porque ele é meu. Quando eu voltar, a gente presta conta. Cuida aqui da minha casa, dos meus bens, dos meus haveres, porque eu estou saindo em viagem. Mas um dia, quando eu voltar, eu sei que nas tuas mãos vai estar bem cuidado. Então, talvez, por trás de um fundo, tivesse interesse. E Jesus está dizendo, não é assim. Ninguém que põe a mão no arado, volta atrás. Lembre, talvez, essa ênfase é minha, de Levi, o publicano, o cobrador de impostos, capítulo 5 do mesmo evangelho, versículo 27, vai registrar, que Jesus chamando, olha, vem e segue-me. Ele largou tudo e o seguiu. Eliseu, quando convocado por Elias para segui-lo, a primeira coisa que Eliseu faz, 1 Reis, acho que 19, matou os bois, quebrou a junta, queimou, fez um churrasco e foi embora atrás de Elias. Por quê? Porque Eliseu trazia no seu coração o desejo de servir a Deus, dizendo o seguinte consigo mesmo, se der errado, eu não tenho para onde voltar. É daí para frente. É daí para cima. Eu estou indo convicto de onde eu quero chegar. A Bíblia vai trazer muitos exemplos que nós somos chamados como cordeiros, como ovelhas. Paulo vai escrever até o seguinte, olha, nós somos oferecidos à morte todos os dias. Então, quando Jesus comissiona essas pessoas tinham que ter convicção do seu chamado e da sua resposta. Passando essas instruções, a gente chega naquilo que a gente leu no capítulo 10, versículo 1. Depois disso. Vocês entenderam os pré-requisitos? Então, depois disso, enviou ele ainda outros 70. Por que ainda outros? Porque a gente vai ver no Evangelho, inclusive correlatos com esse texto de Lucas, que Jesus já tinha enviado os 12. No início do capítulo 9, Jesus envia os 12. Em Mateus capítulo 9, versículo 37, vai falar do envio dos 12. Mas aqui não são 12, aqui são 70. O que é que isso tem a ver? Tem a ver com o propósito da expansão do reino. Jesus queria provocar uma divulgação em massa de que ali passaria aquele que redimiria o povo de Israel. Em certa ocasião, o Evangelho de João registra o seguinte: Senhor, precisando de um socorro, clamaram a Jesus. Mateus 15 vai registrar, Marcos 9 vai registrar, uma mulher estrangeira, uma cirofenícia. E Jesus disse, olha, ainda não é a prioridade alcançar vocês. Deixa primeiro eu
evangelizar o meu povo. Em outras palavras, João, no Evangelho, vai dizer o seguinte: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. No capítulo 7 de Marcos, se você olhar o texto completo, você vai ver que Jesus chega da rua e tem uma mesa. Ele se dispõe ali com os seus conterrâneos. E os conterrâneos, ao invés de aproveitar da presença de Jesus, começam uma discussão teológica. Olha, existem costumes em nosso povo que os teus discípulos não cumprem. Eles comem sem lavar as mãos, eles comem sem fazer todos os rituais. E ali começa uma discussão. Jesus disse: olha, o que o homem come, que entra pela boca, não contamina, mas o que sai, porque procede do coração, da intenção, dos pensamentos, daquilo que é o seu desejo. E naquela discussão, esgota um tempo, Jesus diz: vou me retirar para descansar. Capítulo 7 de Marcos, capítulo 15 de Mateus, conta a mesma história. A mulher vem atrás gritando, pedindo socorro. Sua filha está possessa, endemoniada, e ela precisa de ajuda. Quando os discípulos intervêm a respeito dela: olha, despede essa mulher, vem como louca atrás gritando, vem perturbando e tal e tal. Jesus diz a ela assim: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorros. A mulher vem da rua, a mulher não entende a cena que está acontecendo, mas ela diz assim: os cachorros comem daquilo que os filhos desprezam sobre a mesa. Os filhos brigam, o pão esfarela, e aquilo que cai é o que alimenta os cachorros. Jesus volta à cena anterior. Eu estava com os meus, eu estava numa mesa, e a gente esmigalhava o pão e derrubava no chão. Os cachorros vêm da rua, famintos, esfomeados, e demonstram mais fé, mesmo não sendo a prioridade, mesmo não sendo o povo-alvo da primeira fase do ministério, mas demonstram mais fé do que aqueles que se ajuntam em meu nome. Jesus dá um exemplo de urgência. As pessoas estão necessitadas, então vão de 2 em 2. Mas vão aonde? Versículo 1 ainda. A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. O que eu entendo com isso? Quando somos comissionados a levar o Evangelho de Cristo, por mais inóspito que seja o local, a recepção das pessoas dura, difícil a evangelização, você não vai estar só. Você está preparando o caminho para que o Senhor chegue. Quando você fala de Jesus para alguém, nunca serão palavras perdidas, porque na hora certa, Jesus aparecerá àquelas pessoas que estão sendo evangelizadas. Ele mandou na frente, simplesmente, para aguardar, porque ele haveria de chegar. Ele iria passar por ali. Mas, irmão, o senhor não conhece. Eu tenho parentes de coração muito duro. Eu tenho amigos que zombam. Eu tenho pessoas que desconsideram as palavras de Jesus. Começa orando, quebrando o jugo. Começa a colocar essas pessoas como um alvo de oração. E nunca desista, porque no momento certo, Jesus vai chegar. Você está indo na frente apenas anunciar que ele vai passar. Versículo 2. Disse que, como cordeiros, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. É interessante a gente pensar que isto também foi falado no Evangelho de João, no capítulo 4. E se olha para os campos, vede, já estão brancos. A seara está pronta, mas poucos são os trabalhadores. Por quê? Porque se hoje a gente pensar, as igrejas têm grupos voltados para evangelismo. Mas espera aí, irmãos, é só o grupo de evangelismo que é para evangelizar? Não. A gente tem grupo de visita nos lares. E isso também é evangelismo. A gente tem G6
grupos de crescimento que funcionam nas casas. E isso também é evangelismo. Uma visita no lar, um grupo de crescimento, um irmão visitar outro, tudo isso consiste em evangelismo. Por quê? Porque imagina só, que eu estou na minha casa, e eu sei que os irmãos irão lá essa noite. E eu me disponho a convidar pessoas que não são evangélicas, ou organizar, pelo menos a minha casa, a minha família. Eu tenho um irmão que não é evangélico, eu tenho um parente que não é evangélico, um primo que não é evangélico. Rapaz, vai lá em casa hoje, vai ter uma reunião lá em casa, vai ser legal. Eu estou proporcionando àquelas pessoas ouvir a respeito de Jesus, mesmo que elas não queiram vir à igreja. Missões não é reduzida apenas àquele grupo seleto que sai nas sextas-feiras, outras igrejas no domingo. Não. Todos nós, universalmente, somos comissionados e chamados por Cristo para evangelizar outras pessoas. Cada um de nós conhece pessoas que estão vivendo esse mundo de modo dissoluto, como se nada fosse acontecer. A gente teve um grande ensaio agora há pouco. Covid, ninguém se preparou, nem ensaiou, nem imaginou que isso acontecesse. Quantas pessoas morreram durante aquele período de pandemia com uma doença que sequer as pessoas entendiam o que significava? Quantas pessoas nós perdemos a oportunidade de dizer a elas que existe redenção em Cristo Jesus? Versículo 3, ele disse: Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Essa passagem é interessante para a gente pensar algumas coisas que vêm a seguir. Logo depois de ser enviado, o que acontece? Ele vai dar algumas observações que já falou antes no capítulo 9, mas que ele dá ênfase agora no capítulo 10. Olha, vão a ninguém. Na casa que você entrar, ali você fique. E a primeira regra quando chegar numa casa é: abençoe a família. Vamos pensar juntos em algumas coisas. O que é que um cordeiro faz na prática? Um cordeiro geralmente é feroz. Um cordeiro é manso. Um cordeiro ele não é sagaz. Um cordeiro muitas vezes vai ser tido até como bobo, como simples, como despreparado. Então, o que Jesus está dizendo, quando você for, não saudeis a ninguém. Ele não está dizendo, passe intrigado de todo mundo. A ideia não é essa. A ideia é que se eu sou designado para sair daqui, e até... É Paula seu nome, né, irmã? A irmã Paula. E no caminho, eu começo a encontrar pessoas. Ô, irmã Nisso, como é que a senhora está? Eu vou desprender com ela, pelo menos um diálogo, um tempo, um modo de atraso. E a irmã lá que eu ia visitar, coloquei o propósito no coração, tem suas urgências. O exemplo que eu trouxe de manhã é bem interessante. Imagina que alguém que você conhece tem um parente que está convalescendo, está enfermo, está doente. E diz assim: olha, está tão séria a situação que eu queria que você viesse aqui na minha casa. Junta os irmãos, ou junta as irmãs, dependendo de quem seja chamado, e vem aqui trazer uma palavra de conforto. A situação da pessoa é grave. No caminho, você encontra pessoas, e você para conversar. Por mais rápido que seja aquela conversa, a situação lá, no objetivo final, pode agravar. E chegando lá, talvez, você perca a viagem, porque alguém vai dizer assim: olha, piorou, o SAMU veio e levou. Olha, agora está no hospital. Ou, de repente, até algo pior. A gente vê histórias dessa na Bíblia? Vê. Jairo foi atrás de Jesus: olha, vem socorrer minha filha, ela está enferma. A minha filha precisa de socorro. Era Jesus? Era Jesus. Mas no caminho, houve uma parada. Uma mulher vem, coloca na sua mente uma teologia que é somente dela, dizendo no coração dela: se eu somente tocar as suas orlas, serei curada. Ela toca. A cura chega. Ali demanda um diálogo. E em meio àquele diálogo, o que acontece no ponto final, no objetivo final da cruzada, da caminhada? A menina morre. Mas era Jesus, ele foi lá, ressuscitou. Tá bom.
Nós somos Jesus? Não, então aquilo que está proposto no coração para fazer, como servo de Jesus, faça. Porque talvez, se lá no final, do objetivo final, a gente não vai ter talvez a mesma autoridade de Jesus dizer, Talita, levanta. Então, para que isso não ocorra, vamos ser objetivos. Segundo ponto das orientações que Jesus dá. Quando chegar na casa de alguém, a primeira coisa que você faz é abençoar a casa. Por quê? Porque participamos já de alguns projetos missionários. E no sertão do nosso Nordeste, o que mais a gente vai ver são bonecos de barro, enfeitando prateleiras, altares e muitas vezes no chão. Bíblias abertas em cima de instrumentos que são feitos para colocar a Bíblia. Esqueci até o nome do negocinho que faz. Ali prontos para, de alguma forma, ser como oratório, sei lá, o nomezinho que se dá. E a gente já viu, já presenciou pessoas que chegam com um preparo menos apropriado, dizer assim, por que essas velas estão acesas para esse boneco? A pessoa que cultua aquilo já se ofendeu, já se trancou. Qual o diálogo que vai fluir a partir daí? Por que a Bíblia está aberta nesse salmo tal? Qual a serventia disso? Ou seja, já estamos levando de alguma forma uma palavra de afronta, descumprindo aquilo que o próprio Jesus disse. Quando chegou, você viu algo que não concorda? Ignore. O alvo não é aquilo, são as pessoas. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, então foca na colheita, foca nas vidas. O altar está ali, a vela está acesa, a Bíblia está aberta, seja lá o que for, deixa quieto, abençoa. Posso fazer uma oração pela sua casa? Você tem filhos, tem marido, tem esposa. Quem são as pessoas que residem nessa casa? Pergunta, João, Maria, Teresa, Pedro. Tenta memorizar os nomes, ora apresentando cada um deles. Abençoa a vida de cada um deles. Ah, mas ele não crê. Mas abençoa, teu papel é abençoar. Depois da oração, algumas barreiras já têm caído. O diálogo vai fluir melhor. Jesus está dizendo, vai e abençoa. Se aquele lugar não tiver paz, a paz volta para você. Mas a tua finalidade é ser cordeiro, levar a paz. Não se deter no caminho. Chegar na casa e lá ficar. Mas espera aí, a casa do vizinho parece que tem mais coisa a oferecer do que aqui. Fica nessa casa. O teu coração, o propósito, a missão é para que você chegue naquela casa, vá àquela casa. Visite aquela casa. Tente criar um compromisso seu de orar por aquela família. Se a casa é no mesmo bairro, faz uma cruzada. Olha, eu vou visitar aquela família lá 15 dias. Vou hoje, vou amanhã, eu vou depois. Quando já estiver criando uma comunhão, uma koinonia, que se abrir espaço, eu já posso fazer até um convite. Olha, tu não quer ir lá na minha igreja comigo, não? Não, tem culto na quarta, se você não puder ir. Tem no domingo, mais de tarde, tem de manhã. A gente tem alternativas. Mas se a visita que a gente está fazendo é longe da nossa igreja, entenda uma coisa, a gente não pode pegar alguém, tirar do mundo, de certa forma, e deixar aleatório. Se o campo que você está agindo é longe da tua igreja, procura uma igreja que você possa apoiar. Olha, fulano, eu tenho visitado, ele tem escutado a palavra, ele tem sido abençoado pelo evangelho, mas ele precisa de apoio. A igreja de vocês pode apoiar? Pode receber fulano? Pode ir lá na próxima visita comigo, alguém de vocês? Para quê? Para que quando você falte naquele lugar, ele seja amparado, conduzido, de alguma forma tratado. A gente tem visitado alguns lugares, devido a algumas viagens que a gente tem feito, e a visão é essa. A visão de reino não é placa de igreja, é o céu, junto com Cristo Jesus. É interessante a gente pensar que muitas vezes, como semeador, a gente pode criar em nosso coração frustrações.
Eu vou visitar a família de alguém e a gente levando a palavra, orando, cantando, fazendo tudo que está ao nosso alcance. A situação é difícil. Os corações não se abrem. A oportunidade não é franqueada. E a gente vai se sentir, muitas vezes, invasivo. A gente chega na casa no primeiro dia, a casa se abre. No segundo dia, existe uma tolerância. Do terceiro dia em diante, as pessoas estão se ocupando e ocupadas na hora que a gente chega. E a gente começa a se sentir um intruso. A gente começa a se sentir um peso. E a gente até pergunta muitas vezes, olha, se ficar ruim para a senhora, para o senhor, a gente volta amanhã, volta outro dia. Vocês estão ocupados agora, tem a situação assim, assim. Por quê? Porque Jesus disse na sua palavra que alguns lugares não abririam as portas para vocês. Então, por educação, eu abro a primeira vez. Mas eu estou vendo a intenção do crente que quer me levar para Jesus e eu não quero. Eu já começo a estreitar a porta, botar o pé atrás, para dizer, não vem amanhã não. Então, você parte para outra. Abençoou aquele lugar, orou por aquele lugar, mas saia. E a culpa não é sua. Jesus teve 12. E dentro dos 12, que passou 3 anos sendo discipulado, um traiu ele. E outro negou. Quem somos nós comparados a Cristo? Então ele disse que isso aconteceria. Isso é comum. Mas não leve isso para o seu coração como frustração, como que você não conseguiu ou que não vai conseguir. Existirá situações e situações. Um fato interessante. Quando o evangelho propagado, ele não é recebido, não sou eu ou você que está sendo rejeitado. O que está sendo rejeitado a fundo é a palavra de Deus. Como Jesus disse, quem recebe a você, recebe a mim. Mas quem te rejeita, a mim me rejeita e rejeita aquele que me enviou. Há uma situação de juízo que o texto proclama que talvez, dependendo do aprofundamento das visitas, isso até pode de alguma forma ser ventilado. Caso contrário, é expor de um jeito que não fira. Por quê? Porque a gente tem visto muitas vezes modos de evangelismo que mais ferem do que curam. Evangelismo que diz assim, aceita ou vai para o inferno. Se rende ou está condenado. Então, muitas vezes isso, ao invés de trazer, vai criar uma parede, uma barreira e vai afastar. Nosso papel é só lembrar do que aconteceu antes. Não é orar para que desça fogo do céu. Jesus disse que a gente tem que discernir de que espírito nós somos. Ele veio para salvar, não para condenar. Se não é para orar para descer fogo do céu e a situação está difícil, qual é o fator que faltou? Faltou curar. Em todo lugar que você chegar, cure os enfermos. Muitas vezes a enfermidade não é física, é da alma. É de uma relação, é de um relacionamento, é de um tratamento pessoal com pessoas. Mas, irmãos, e quando a cura é física? Jesus lhe deu autoridade para orar e curar os enfermos. Mas o que tem acontecido hoje é algo que está impactando a ideia do continuismo. Sinergismo é uma doutrina que vai dizer que Deus e os homens entre si cooperam. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através de nós, Deus tem operado. Mas espera aí, aonde é que o senhor quer chegar com isso? Vamos lá. Ter fé é acreditar que mesmo sem ver, algo que a gente propôs no coração, se for da vontade de Deus, vai acontecer. O contrário de ter fé é a incredulidade, é não acreditar naquilo sem ver. É meio a causa de Tomé, precisava ver para crer.
Mas existe entre essas duas extremidades, uma que corre no meio e é muito fluente, é a credulidade. Nem é incredulidade e nem é uma fé a ponto de acreditar sem ver. A credulidade nos dá a certeza de que Deus pode fazer. Alguém está enfermo e eu vou orar. E eu sei, eu entendo, eu acredito que Deus pode curar. Mas se Ele não quiser curar? O que é que eu vou expor chegando a alguém enfermo e fazendo uma oração, dizendo que a pessoa vai ser curada e essa pessoa não é curada? Porque eu sei que Deus pode, mas se Ele não quiser? Isso parece estranho, mas é comum no meio cristão hoje. O medo, o temor, a falta de ousadia, de intrepidez. Por quê? Porque os próprios cristãos da linha não continuista ou cessacionista vão dizer o seguinte: cadê os crentes agora no tempo do Covid? O hospital cheio de doentes morrendo e não chegava um crente para botar a mão e dizer assim: seja curado, seja curado, seja curado. Então criou-se uma situação de piada, de descrédito. Porque se os dons de Deus continuam, por que não estão acontecendo de modo natural? Nem no tempo de Jesus acontecia desse jeito. Jesus chega no tanque de Betesda, conhecido também como o tanque de misericórdia, o local dos enfermos, e cura um. Quantos tinham ali enfermos? Jesus chega ao aleijado, cura, manda ele pegar o leito e andar. Mas quantos ficaram ali esperando o milagre acontecer? Quando eu vou orar, descrendo através da minha incredulidade, eu já estou com um passo atrás para que aquela cura aconteça. Um fator muito interessante é a gente entender o que a Escritura diz a respeito disso. Esse texto de Lucas 10, na comissão, Jesus vai dizer o seguinte, palavras de Jesus. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, ele nos autoriza pelo comissionamento. Deixa eu dar um testemunho para vocês de algo que eu vivi e vi. Logo após o Covid, a gente estava num local lá em João Câmara, interior do Rio Grande do Norte. A gente passou 15 dias no assentamento Santa Terezinha, conhecido também por Amarelão. E ali muitas pessoas estavam convalescendo. Havia tido um passeio no final de ano para uma praia chamada Touros, é uma praia bem conhecida naquela região. E lá, pela proliferação de muita gente, alguns remanescentes ainda do Covid acabaram trocando, vamos dizer assim, o vírus. E as pessoas voltaram para o povoado, muitos enfermos. E eles precisavam trabalhar porque é um povoado que vive da agricultura, da lavoura, da castanha, trabalhos manuais. E a gente chegava em casas, ainda tempo de máscara, tudo, e muitas pessoas no leito, com febre alta, tremendo, sem se alimentar há dias ali, numa situação crítica. E a gente chegava com a ousadia do Espírito Santo, a gente orava, ia embora, e no outro dia chegava, as pessoas estavam sãs, cuidando da sua lida, no sol quente, com enxada, com tudo, trabalhando no terreiro. E, em meio àquela situação, uma jovem, ela pergunta assim, em nossas reuniões matinais, que a gente sempre fazia, ela diz assim, eu achava que isso tinha parado. O que, irmã? Esse tipo de cura, de a gente ver pessoas assim, convalescendo, sem perspectiva nenhuma, e no outro dia essa pessoa está sã como se não tivesse tido nada. Nem a ressaca da gripe não ficou na pessoa. Ela não tinha nada, nem dor de cabeça, nem tontura, nem náusea, estava no sol quente, com enxada, trabalhando. Se vamos lá. Pega esse mesmo texto e vê o correlato dele em Marcos 16. A partir do versículo 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, aquele que não for será condenado. E estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome
Aí ele vai começar a descrever ali. Farão maravilhas, farão curas, expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Mas é interessante a gente pensar no versículo 20. No final do texto. Ele vai dizer assim: e o Senhor confirmava a sua palavra com sinais e maravilhas. Quem confirma milagre não somos nós, é o Senhor, que está conosco. Ele nos manda aí, porque Ele vai passar por ali. Você não vai só. Em nosso cotidiano hoje, é quase que impossível. Achei até interessante uma ilustração que o Michel fez. Pai, a gente pode viver um dia sem pecar? Não. Uma hora não. Um minuto não. Um segundo, talvez um segundo sim. Então vamos viver nossa vida como se fosse o último segundo. Em nossa vida cotidiana é praticamente impossível. A gente acorda de manhã, faz nossas orações, nosso devocional e começa a se ocupar com as coisas que são nossas. Trabalho, família, escola, faculdade, situações do dia a dia. E é quase que impossível a gente passar linkado no céu 24 horas por dia. Porque situações acontecerão no decorrer do dia que a gente vai soltar o link, o Wi-Fi, o sinal com o céu vai cair. Mas a Bíblia ela é repleta de textos que vão nos dar uma ideia contrária. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Mas não quer dizer estar de joelhos 24 horas. Não. Quer dizer, fica ligado no Wi-Fi 24 horas, fica lá ligado. Na missão, e principalmente se for missão integral, isso é mais fácil acontecer. Porque a gente está longe de casa, muitas vezes na localidade que celular não pega, ou seja, é uma distração a menos. Não tendo celular, WhatsApp, Instagram, nada disso, você não perde tempo com essas coisas. Você acorda de 6 da manhã, já está o povo tudo fazendo a devocional. Você acorda já pegando a Bíblia, escovando os dentes e cantando, e já vai fazer sua devocional. Tomou café, saiu para a visitação. Voltou para o almoço, almoçou, saiu para a visitação. Voltou de 5 da tarde, 6 da tarde, toma banho, se organiza e vai para os cultos que são relâmpagos. Divide ali o grupo de 10, 12 pessoas. Ó, tu prega, tu canta, tu dirige. Vai para ali. Vai para ali. Já tem casas esperando para esse culto acontecer. Terminou 9 da noite o culto, 8h30, 9 horas. Fica aquela conversa lá, tem a janta, tem a comunhão com as pessoas. Você chegou na base 10h30, 11 horas. Dormiu. Acordou 6 da manhã. Ou seja, você passa dias ligado no céu 24 horas. Então é muito mais fácil você estar revestido dessa autoridade e poder, porque nada distrai sua mente. Aqui é mais difícil. Então, por isso a gente tem essa luta com essa tal da credulidade. A gente acredita, a gente sabe que funciona, mas será que hoje Deus quer fazer através de mim? Será que hoje é o dia que Deus quer operar algo através de mim? Esqueça essa tal dessa credulidade e se apegue àquela fé que diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Por quê? Porque primeiro é necessário crer que Ele existe. O Deus que você crê, Ele é um Deus vivo, Ele existe. E quando Ele comissiona para que você vá, é porque logo após Ele estará com você lá. Eis que estarei convosco sempre. Então, pare de pensar nessa possibilidade de Ele não querer fazer. E acredite 100% que é através de você, mesmo sendo falho e pecador, que maravilhas vão acontecer. Porque o Deus que você serve pode e quer fazer. Deus nos garante isso. Olha, eis que vos dou poder e autoridade. Mais adiante, ele diz: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. O texto logo em seguida vai dizer que ele naquela hora exulta, se alegra, fica feliz no Espírito Santo. E louva a Deus. Pai, graças te dou, porque ocultaste, escondesse isso daqueles que achavam que sabiam. E revelaste a nós, que somos pequeninos. Parece algo estranho, mas pensa comigo. Olhando para dentro de você, o que somos nós para merecer tal amor de Jesus Cristo? Mais adiante, logo bem pertinho, ele vai dizer assim: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém.
Mas o que surpreende é ele dizer: e todos aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Por mais que no seu coração, de alguma forma, você pense: eu escolhi servir a Deus. João, no capítulo 15, ele vai dizer que não vos escolheste a mim. Eu, o próprio Deus, Jesus Cristo, escolheu cada um de vocês. E por mais falhas que a gente carregue, nada pode anular esse amor dele, escolher, ter um firme propósito de ir a Jerusalém, sabendo que a cruz o aguardava, simplesmente para redimir pecadores como eu e como você, para uma obra que não conseguimos dimensionar, porque ele mesmo depositou em nós a autoridade e poder. Com todas as suas limitações, não esqueça, foi ele quem te escolheu. Foi ele quem quis se revelar a você. Foi ele quem te constituiu com poder e autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre situações adversas. Você tem esse poder de curar. Você tem esse poder de salvar almas através do Espírito Santo de Deus. Versículo 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos dos que veem o que vedes. Ele disse que muitos reis e profetas anelaram, desejaram ver o que eles viram e ouvir o que eles ouviram. É interessante a gente pensar que, por mais fascinante que isso seja, parece uma utopia, um sonho inalcançável, algo que não tem realidade. Por quê? Porque Jesus está falando cara a cara com os seus discípulos, dizendo a ele: vocês viram e vocês ouviram. Então os antigos não viram nem ouviram. E nós, posteriormente, estaríamos enquadrados também naquele grupo que não viu e nem ouviu. Só que, de modo surpreendente, a Bíblia nos traz coisas que são fascinantes. Se vocês observarem, na carta anônima aos Hebreus, no capítulo 11, que fala da fé, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ali, muita gente vai chamar de a galeria dos heróis da fé. E vai falar de muitos e muitos nomes. Mas vê lá, observa comigo, abre, capítulo 11 de Hebreus, versos 39 e 40. Os versos que fecham aquele capítulo 11. Vai dizer assim: e todos eles, os heróis, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Quem escreveu isso? Não sei. A Epístola aos Hebreus é anônima. Mas é alguém pós-Cristo. É alguém pós aquele ministério. É alguém que, como nós, recebemos por fé o Jesus que veio ao mundo, viveu, morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Que vive e que no memorial hoje da ceia será lembrado da sua morte até que ele venha. Esse Deus vos constituiu para ir, para pregar, para curar, para libertar e para salvar. O capítulo 10 não compreende apenas 70. O texto começa dizendo que foram outros 70. E outros, e outros, e outros, e outros, e nós também fazemos parte. Perguntas que eu queria que você fizesse para você mesmo. Você tem feito da sua vida um modo de vida missionária e evangelística? Se sim, continue. Se não, o que te impede? Você acredita que tem esse direito de chegar à casa de alguém e levar a paz que já repousa sobre você? Se sim, continue. Se não, ainda é tempo de começar. Porque a Bíblia vai ser clara
Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Não é para os apóstolos. Vê como o texto vai combinar. Ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu, Jesus Cristo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando? Lê de trás para frente. Ele estará conosco até o fim, quando ensinarmos, batizarmos e irmos fazendo discípulos. Ele não vai estar comigo para sempre, sentado num banco, brincando ou participando de uma igreja, como se eu também fosse crente. Você crê nesse evangelho, acredita que Jesus te escolheu, vá e dê fruto. Perguntas, participações? Ainda temos alguns minutos. Alguém nos ajuda? Eu tentei fazer pausadamente, de modo que acredito que ficou claro. Se alguém quiser, no grupo da Escola Bíblica tem um material de apoio que a gente posta. Eu coloquei lá detalhadamente todo o capítulo até o versículo 24. Por que não colocou do 25 em diante, irmão? A gente vai ter ainda a história do bom samaritano e tal. Porque na próxima aula, a gente vai estudar detalhadamente também sobre isso. Então, aprove a Oneide, a pastora, junto com o Emerson, dividir o capítulo em duas partes. A gente aproveita melhor, versículo por versículo, aplicações, seu entendimento. Lá eu coloquei no grego algumas palavras e o significado perfeito dela. Então, se você não está no grupo ainda e quer participar desse grupo para receber esse material, nos procura ao final da aula, ou passa para a sexta na chamada, o teu telefone, a gente vai estar adicionando você no grupo. Pastora, nos deu o privilégio da senhora fazer essa oração? Já que eu vou orar, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Só um comentário em cima da lição que foi bastante promissora. Enquanto a lição ela discorria, eu comecei a lembrar como nós estamos distante dos irmãos lá do passado. Como nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, o professor falou aqui na aula todinha da nossa responsabilidade de evangelizar, e ele ainda endossou de orar. Isso está ficando impossível para a gente. Às vezes eu estou no culto de oração, as poucas vezes que eu vejo, e eu observo irmãos dizendo assim: quem vai pedir oração? Aí os irmãos, as irmãs dizem assim: nada contra, viu, irmão, para você não pedir mais. Olha, eu quero que vocês orem pela minha vizinha, que eu ia passando agora e ela me deu um papelzinho e disse que orasse por ela. Criatura, entra na casa dela e ora. O que é que a gente é? Olha, eu vou levar para a igreja, para o pastor orar. E você é o quê? Se a gente não quer evangelizar, imagine orar para curar. Estão lembrados da lição do jejum? Eu tenho que estar orando, lendo a Bíblia e jejuando. Porque quando eu jejum, alguém perguntou na aula, foi essa minha aula, eu vou orar, eu vou jejuar para um propósito. Não, está errado. Você vai jejuar porque é dever seu como cristão. Está preparado e intimamente ligado com Deus. Porque quando alguém disser, ore por mim, expulse o demônio, eu estou doente, você vai dizer, eu vou levar para a igreja para reforçar. Mas como cristão, entre e ore e o Senhor vai fazer milagre. A Bíblia diz que esses sinais seguirão ao diácono, ao evangelista, ao líder de grupo, ao pastor? Não. Seguirão. Eu costumo dizer, nós somos crentes
ativistas. É crente, é. O que é que a gente faz na igreja? Vem para a igreja, compra a farda, ensaia para o conjunto, ensaia para a festa, nada mais do que isso. Isso não é ser crente não, viu? Isso é uma atividade da... Nós nos resumimos, professor, a isso. Comprar uma farda, ensaiar, qual é o dia da festa, qual é o dia do ensaio, ponto. Reflita sobre isso. Reflita sobre o nosso compromisso em ser cristão. É todos os dias, é o dia todo, todo dia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida do teu filho, professor Sóstenes. Pela forma, Senhor, dinâmica e eficaz com que ele trouxe a tua palavra. De uma forma simples, de uma forma assim bem descomplicada, onde nós entendemos a nossa atividade, a nossa tarefa, o nosso chamado. Ou seja, Senhor, somos intimados a falar do teu amor. Não só falar, Senhor, mas agir. E em se tratando de agir, Senhor, nos dá força, nos motiva, ó Deus, a sermos cristãos autênticos. Falar do teu amor a tempo e a fora de tempo. O que chegar, Senhor, da nossa caminhada durante o dia, durante a semana, que nós possamos ter autoridade, porque tu nos destes, ó Deus, para orar, para falar do teu amor e dizer que é possível ter uma página virada e uma nova história. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos autênticos, não apenas, Senhor, de títulos, não apenas ativistas, não apenas, Senhor, na parte social da igreja, mas em todos os sentidos, que sejamos cristãos de forma integral, para a glória do teu nome, a alegria dos nossos corações, porque o Senhor está voltando. Ajuda-nos, Senhor, a te servir. Continua com o culto da noite. Usa o mensageiro. Recebe todo o nosso louvor e a nossa adoração. Cuida de cada aluno da escola dominical. Os que estão aqui na igreja, os que estão em casa. E nos dá uma semana debaixo da tua graça. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus.